Olha, eu fico pensando sobre o Touro Ferdinando, que é um dos filmes que não me chamou muita atenção pelo título, mas quando eu comecei a entender um pouco a história, ele me chama a atenção por toda a sua construção. É um filme bem interessante pra gente assistir em família, mas também pra gente assistir sozinho, pra gente refletir um pouco sobre a nossa trajetória enquanto ser humano. O touro Ferdinando, ele nasceu em um espaço que todos os touros seriam preparados para uma única coisa, que era para participar de uma tourada, e o sonho de todo mundo era participar e ser um grande vencedor. E por algumas questões que ao longo do filme fica um pouco obscuro, ele sai desse ambiente inicialmente. E ele vai parar numa fazenda, onde ele recebe muito amor. E ele chega lá bezerro, ele chega muito pequenininho. E ele é recebido com tanto carinho, com tanto amor. E ele é criado como membro da família. E ele se transforma num touro de toneladas. Mas quem cria, quem cuida dele, chama ele até de pequeninão. Só que ele é um touro muito sensível, que gosta de flores, que ele foi muito amado, que ele recebeu muito carinho. E até pensando nessa perspectiva de tudo que ele recebeu, ele realmente tem um olhar muito sensível para as pessoas, para o meio. Então, ele realmente é muito dado, é muito cuidadoso com as pessoas. E aí vai ter uma espécie de um festival de flores na cidade, como eu mencionei, ele é um touro de muitas toneladas. E quando ele era um bezerro, ele ia. E quando ele se torna muito maior, ele não pode ir mais. Mas como ele é criado ali ao meio da família, eles não conseguem perceber o real tamanho dele. E aí, quando ele vai para esse festival, ele causa um caos na cidade por conta do tamanho dele, não porque ele é agressivo, mas porque as pessoas têm medo do tamanho dele. E aí ele se assusta, as pessoas também se assustam e porventura ele acaba voltando para o lugar dele de origem. E aí aqueles touros que na infância eles tiveram contato acabam de novo se cruzando e ali voltando a conviver. E eles estão muito diferentes, porque aqueles touros vivendo ali no meio ainda têm o mesmo sonho de ir para essa tourada e realmente ser um campeão. E a última coisa que ele quer é ir para essa tourada. Ele não quer de jeito nenhum ir para lá. E ao longo da trama, ele vai mostrando que ele pode ser diferente e o tempo todo os outros touros vão tirando sarro dele, porque ele gosta de flor, que ele cheira flor, que onde já se viu ele ser sensível daquele jeito, sendo daquele tamanho. E ele precisa de muita autoestima para poder quebrar aquilo e mostrar que ele gosta de ser daquele jeito. O final do filme que eu não quero trazer aqui, mas ele acaba indo para essa tourada. E no final de uma tourada, sempre alguém tem que ganhar. E ele simplesmente não luta. Ele simplesmente para e toda a torcida pede para que então deixe ele vivo, para que realmente aquele ato de violência não aconteça mais. Mas o que esse filme traz muito, e é uma das coisas que eu acho que a gente pode refletir, que faz muito sentido. Como que o meio faz diferença para a gente se amar, para a gente se perceber. O jeito que ele foi construído, tanto que ele foi amado, tanto que foi trazido esse carinho para ele, fez com que ele tivesse muita confiança a ponto de entender exatamente quem ele era. Eu ouvi há um tempo atrás num podcast uma psicanalista falar sobre amor próprio, que para mim foi uma das definições mais bonitas que eu já ouvi. Que amor próprio é a apropriação de amor que o corpo recebe. Quando a gente entende, quando a gente se percebe amado, a gente consegue transpor isso de uma maneira segura, na qual a gente consegue ser a gente mesmo. E o Touro Ferdinando mostra que ele só conseguiu ser ele mesmo porque ele teve essa segurança, não só no amor nas relações, mas também na confiança de quem é ele. Então, de repente, a gente precisa assistir esse filme para olhar um pouquinho o quanto que a gente precisa resgatar, o quanto que é importante a gente ter coragem para a gente assumir quem a gente quer ser de fato e quem de fato a gente está sendo.